O destino é um anzol lançado no vazio. E hoje, o peixe grande finalmente mordeu. Ling Juxiao entrou na seita das montanhas e rios como uma formiga entre gigantes, mas saiu como o primeiro entre os gênios. Enquanto príncipes e herdeiros caem diante de um teste impossível, um segredo milenar aguarda no canto empoeirado de uma biblioteca imperial. O mestre da seita observa das sombras, pois ele sabe que o verdadeiro poder não está no cultivo, mas no dao que o coração escolhe trilhar. O livro da reversão do destino, parte 38, capítulo 447. Ling Juxiao também descobriu que as coisas não eram tão simples. Ancião, você não disse que seria mais do que suficiente para eu me juntar à seita das montanhas e rios? O coração de Ling Juxiao estava agora cheio de 1 milhão de cavalos de lama e grama galopando e zurrando. Isso não deveria ser. Mesmo com o presságio de ressurgimento, não deveria ser assim. Mesmo as terras sagradas recrutando discípulos são muito menos rigorosas. O ancião estava perplexo. De acordo com seus cálculos, mesmo que a seita das montanhas e rios existisse 10 mil anos depois, ela deveria estar no ponto mais baixo de sua sorte. Não estava em um ponto baixo agora, o que era aceitável. Havia um presságio de ressurgimento, o que também era aceitável. Afinal, ele só conseguia deduzir o dao da sorte, e essas coisas eram imprevisíveis. Ele havia garantido que o cultivo atual de Ling Juxiao não seria um problema para ele entrar na seita das montanhas e rios como um discípulo da seita externa. Mas agora, esta situação estava um pouco fora do normal. O cultivo mais baixo de todos os presentes era o reino da alma espiritual, e todos eram jovens cultivadores desse reino. Nas diversas forças da dinastia imperial, todos seriam considerados discípulos gênios absolutos, exceto por alguns poucos jovens reis que poderiam superá-los facilmente. Falando em jovens reis, Ling Juxiao olhou para os vários jovens que se confrontavam à sua frente com uma expressão atônita. A aura de cada um deles, mesmo as ondas de choque, poderia esmagá-lo facilmente. Essas pessoas vieram realmente a uma seita para participar da avaliação de discípulo da seita externa? Que piada! Quem não soubesse pensaria que se tratava de uma terra sagrada realizando um teste para discípulo da seita interna. Ninguém prestava atenção em Ling Juxiao. Aos olhos deste grupo, Ling Juxiao não era diferente de uma formiga à beira da estrada. O olhar de todos estava fixo na mulher sobre o palco. Embora a mulher tivesse uma aparência deslumbrante, o que preocupava a todos agora não era sua beleza, mas sim a iminente avaliação de discípulo da seita externa da seita das montanhas e rios. Muitos deles vinham de poderes colossais fora da grande dinastia Yan, e até mesmo a grande dinastia Yan não passava de uma formiga aos olhos das forças por trás deles. E a razão pela qual vieram a uma seita na grande dinastia Yan era inteiramente devido a uma perturbação no reino das bestas espirituais. Para se tornar um discípulo da minha seita das montanhas e rios, é naturalmente impossível olhar apenas para o cultivo. Talento, capacidade de compreensão, aptidão e coração do dao são todos indispensáveis. O cultivo na avaliação de discípulo da seita externa da minha seita das montanhas e rios representa apenas uma parte insignificante. Reis, marqueses, generais e primeiros ministros, eles nascem com isso? Qualquer pessoa com um desempenho excepcional em um dos 4 aspectos pode até ser admitida excepcionalmente como um discípulo da seita externa da minha seita das montanhas e rios. Anchiu e falava sem expressão. Nesse momento seu coração sangrava. Cada uma dessas pessoas era um gênio, suficiente para revitalizar a seita das montanhas e rios em tempos de crise. Ela desejava poder recrutar todos eles. Infelizmente, esta era a ordem de Su Shen. Ela pensou na crueldade do teste. Talvez menos de 1/10 dessas pessoas se qualificaria. Afinal, ela mesma nem sequer passará da primeira rodada. Anchiu e retirou um espelho precioso. Enquanto o espelho brilhava, todos pareceram surgir em outro mundo, dentro da montanha traseira da seita das montanhas e rios. A vara de pesca de Su Shen subitamente mergulhou. O peixe mordeu a isca. Su Shen ergueu a mão e puxou a vara. Não havia um único peixe no anzol. A expressão de Su Shen, entretanto, não mudou. Ele curvou levemente os lábios. Eu não esperava que o primeiro peixe fosse um grande. Está um pouco além da expectativa. Um peixe grande pode mudar muitas coisas. Ele sempre pode usar este peixe para fisgar algumas coisas interessantes. Nesse momento, todos recuaram da ilusão do espelho precioso. Na placa de pedra atrás de Anchiui, nomes inscritos com padrões dourados apareceram em sequência. Primeiro lugar, Ling Juxiao. Segundo lugar, Zhao Shong. Terceiro lugar, Sima Gongchen. Quem é Ling Juxiao? Até o jovem mestre do clã sagrado da família Zhao só conseguiu o segundo lugar. Eu nem sequer entrei na lista. Havia exatamente 50 nomes na placa de pedra. Centenas de gênios favorecidos vieram participar da avaliação de discípulo da seita externa. Por que não estou na lista? Que tipo de avaliação é esta? Eu, este rei, sou inferior a Sima Gongchen? Os olhos de um jovem tornaram-se frios. Ele era um discípulo verdadeiro da seita demoníaca da água de outono. Seu talento estava entre os melhores de sua geração no continente Sol e Lua. Esta pequena seita realmente o reprovou na avaliação de discípulo da seita externa. Que insulto! Anchiu e permaneceu calma. Ela disse indiferente. Esta é a avaliação do mestre da seita. Se você não passou, não passou. Se tiver alguma objeção, o mestre da seita disse que o visitaria pessoalmente quando não tivesse nada para fazer. O jovem da seita demoníaca da água de outono suprimiu sua raiva. Ele disse friamente, é apenas uma pequena posição de discípulo da seita externa, eu nem faço questão. Ele se virou e partiu, e com ele partiram muitos jovens talentos eliminados, fazendo o coração de Anchiu sangrar. Mas ainda não havia acabado. Quando todos viram que o primeiro lugar era na verdade uma formiga, cujo cultivo estava abaixo do reino do padrão espiritual, ficaram ainda mais enfurecidos e imediatamente se retiraram, quase fazendo a visão de Anchiu escurecer. Olhando para este jovem de aparência simples e honesta, ela começou até a duvidar se havia algum favorecimento interno na avaliação de recrutamento de discípulos de seu mestre da seita. O palpite de Anchiu estava correto. Porque sinto que esta avaliação de teste foi especificamente voltada para mim. Ling Juxiao estava um pouco intrigado. Ele olhou para os olhares invejosos, ciumentos e desdenhosos da multidão. Ele mesmo não conseguia entender porque fora capaz de superar muitos gênios e ficar em primeiro. Ele sentia que todos esses testes eram tão simples. Garoto, você é aquele que este velho favorece.
Passar em uma pequena avaliação de teste é naturalmente sem esforço. As palavras do ancião dissiparam a confusão de Ling Juxiao. Afinal, ele possuía o corpo de batalha divino demoníaco e tinha perspectivas ilimitadas. Talvez fosse realmente porque ele era um gênio demais. Este mestre da seita das montanhas e rios realmente possui um olho de sabedoria para talentos. Ele está no mesmo nível deste velho. O ancião não pôde deixar de suspirar com emoção. Sua visão podia naturalmente dizer que aqueles que permaneceram após a triagem eram os verdadeiros gênios entre aquele grupo, com perspectivas ilimitadas. Assim, Ling Juxiao juntou-se à seita das montanhas e rios com o resultado de primeiro lugar na avaliação da seita externa. A avaliação da seita externa também veio com benefícios. Ling Juxiao chegou ao pavilhão da biblioteca da seita externa da seita das montanhas e rios. Ser o primeiro lugar permitia entrar no pavilhão da biblioteca da seita das montanhas e rios para escolher uma técnica de cultivo ou habilidade divina. Ling Juxiao entrou no primeiro andar. O nível mais baixo aqui é na verdade o grau espiritual. Não admira que a avaliação de discípulo da seita externa seja tão rigorosa. Afinal, para aqueles com má aptidão e capacidade de compreensão, uma técnica de cultivo colocada diante deles não seria diferente de uma folha de papel em branco. Ling Juxiao entrou no segundo andar. Ele continha todas as técnicas de cultivo e habilidades divinas de grau rei. Ling Juxiao entrou no terceiro andar. Ele não pôde deixar de estalar a língua. Todas estas são técnicas de cultivo e habilidades divinas de grau imperador. Isto é realmente apenas um pavilhão de biblioteca da seita externa? Como seria o pavilhão da biblioteca da seita interna? Nesse momento, a voz do ancião soou na mente de Ling Juxiao. Garoto, pegue aquele livro esfarrapado no canto inferior esquerdo. Capítulo 448. Seguindo as instruções do velho rei sagrado, Ling Juxiao descobriu um livro esfarrapado e incompleto no canto mais isolado da biblioteca, como se tivesse sido jogado ali casualmente. Velho rei sagrado, poderia haver algum segredo dentro disso? Ling Juxiao estava muito curioso. As origens do velho rei sagrado eram misteriosas. Ele parecia indiferente a tudo, mas este livro incompleto comum, até mesmo surrado, completamente diferente das outras técnicas de cultivo e habilidades divinas resplandecentes, capturara realmente sua atenção. Se este velho rei sagrado não estiver enganado, deve haver um segredo enorme contido nele. Você, jovem, tropeçou realmente em um tesouro. Ouvindo as palavras do velho rei sagrado, Ling Juxiao escolheu essa escritura incompleta sem hesitação. Vários dias depois, a voz animada do velho rei sagrado acordou Ling Juxiao, que ainda estava em sono profundo. Este velho rei sagrado sabe. Este velho rei sagrado sabe. Esta é uma escritura do imperador. Esta é na verdade uma escritura do imperador incompleta. Você, jovem, tem uma sorte realmente incrível. Ling Juxiao tremeu ao ouvir isso. Esta escritura do imperador é chamada Escritura de engolir o céu e a terra. Dentro da seita das montanhas e rios, Su Shen espreguiçou-se preguiçosamente. Eu não esperava que esta técnica de cultivo aparecesse primeiro. A sorte daquele garoto não é ruim. Tudo isso foi, é claro, obra de Su Shen. Dentro da seita das montanhas e rios, Su Shen havia estabelecido algumas oportunidades, que apenas aqueles com afinidade poderiam obter. A escritura de engolir o céu e a terra era naturalmente uma delas, mas o que Ling Juxiao recebeu foi apenas uma fração insignificante dela. Se Ling Juxiao conseguiria adquirir o resto dependia de seu destino. Parece que eu avancei para o Reino Santo. Enquanto Su Shen se espreguiçava, um certo selo dentro de seu corpo pareceu se abrir, e tudo se concretizou naturalmente. Um santo. O mestre ancestral que fundou a seita das montanhas e rios era apenas um santo em cultivo. Agora Su Shen, em menos de um ano, passou de um cultivador do primeiro nível da alma espiritual a um dos soberanos do continente Sol e Lua. É hora de sair e esticar os músculos. Aquele sujeito no reino de miríades de demônios parece um pouco arrogante. Su Shen sorriu. Como todos sabiam, ele, Su, nunca guardava rancores. A figura de Su Shen desapareceu na montanha traseira da seita das montanhas e rios. E a notícia que se espalhou um mês depois. Uma terra proibida no reino de miríades de demônios desapareceu completamente, sumiu totalmente. Ninguém sabia o que havia acontecido, nem ninguém ousava investigar o que transcorrera. Após o retorno de Su Shen à seita das montanhas e rios, ele cravou um pedaço de madeira na montanha traseira. Ocasionalmente, o que de raios roxos se transformava em dragões, espalhando-se pela madeira. A montanha traseira também ganhou alguns animais estranhos, pequenas cobras com chifres, cavalos brancos com um par de asas, pássaros gigantes cujos corpos pareciam moldados em ouro. Todos se encolhiam de lado, com os olhos cheios de terror. Ling Juxiao exalou um longo suspiro. O velho rei sagrado estava certo. Esta arte divina de engolir o céu e a terra é de fato uma técnica de cultivo de alto nível. Com a ajuda do velho rei sagrado, Ling Juxiao havia apenas compreendido a ponta do iceberg após 3 meses de meditação. E isso era meramente a ponta do iceberg de uma escritura incompleta. No entanto, neste momento, ele estava ansioso para testar o poder da arte divina de engolir o céu e a terra. A voz do velho rei sagrado ecoou na mente de Ling Juxiao. Jovem, embora esta técnica de cultivo seja uma escritura do imperador lendária, para cultivá-la, você precisa devorar constantemente todas as coisas. Podem ser tesouros celestiais ou podem ser incontáveis seres vivos. O que este velho rei sagrado quer dizer é, não importa o que aconteça, lembre-se de que as técnicas de cultivo são controladas pelas pessoas. E os desejos não devem ser guiados pelas técnicas, caso contrário, isso levará a um desastre monstruoso. Ling Juxiao assentiu seriamente ao aviso do velho rei sagrado. O velho rei sagrado o havia alertado durante sua compreensão da técnica de cultivo. Seu físico de batalha divino demoníaco tinha um selo, e para ativá-lo totalmente, a energia necessária era um valor astronômico. Sem mencionar que os recursos necessários para o cultivo de seu físico eram 100 vezes superiores aos dos outros. A chegada da arte divina de engolir o céu e a terra compensou perfeitamente as deficiências de Ling Juxiao.
Se você quer cultivar a arte divina de engolir o céu e a terra, este velho rei sagrado conhece um bom lugar. O reino de miríades de demônios. Não há apenas membros da raça espiritual lá, mas também muitos cultivadores demoníacos hediondos reunidos. Usá-los para cultivar a arte divina de engolir o céu e a terra não apenas não diminuirá seu karma, mas aumentará seu karma. Sob a orientação do velho rei sagrado, Ling Juxiao chegou ao reino de miríades de demônios. No entanto, Ling Juxiao não ousava se aventurar profundamente no reino de miríades de demônios. Ele apenas ousava circular na periferia mais externa. Sob a orientação do velho rei sagrado, Ling Juxiao foi muito cauteloso. Mas a vida é imprevisível. Por acidente, Ling Juxiao tornou-se inimigo das 10 grandes figuras demoníacas estabelecidas na periferia mais externa do reino de miríades de demônios. As 10 grandes figuras demoníacas estavam muito além da capacidade de Ling Juxiao de enfrentar. Enquanto era perseguido, Ling Juxiao não teve escolha senão arriscar aventurar-se nas profundezas do reino de miríades de demônios. Uma luz ofuscante envolveu o reino de miríades de demônios. Velho rei sagrado, o que exatamente está acontecendo? A voz do velho rei sagrado estava baixa, nada bom. Jovem, um indivíduo poderoso da raça espiritual avançou para o reino do grande santo. Receio que o reino de miríades de demônios ficará completamente turbulento com o surgimento de um grande santo demônio. Ling Juxiao tremeu todo. Um grande santo demônio? Este indivíduo poderia provavelmente matá-lo incontáveis vezes com apenas um pensamento. Velho rei sagrado, devemos voltar agora? É tarde demais. Se você voltar agora, morrerá. Ficar aqui ainda pode oferecer um lampejo de esperança. O velho rei sagrado negou, e então falou: você, jovem, sempre teve sorte. Este velho rei sagrado observa que não muito longe daqui, há uma zona proibida dilapidada, aparentemente deixada para trás por cultivadores da nossa raça humana. Criaturas comuns não ousam entrar nela. Você pode entrar e apostar em uma chance de sobrevivência. Ling Juxiao pensou consigo mesmo: velho rei sagrado, você deve ser confiável desta vez. Minha vida está inteiramente em suas mãos. Velho rei sagrado, ou morra sacudido pelas ondas de choque do grande santo demônio, ou volte e seja cortado em pedaços pelas 10 grandes figuras demoníacas. Ou escolha agarrar um lampejo de esperança. Ling Juxiao. Havia sequer uma escolha? Ele rangeu os dentes e correu na direção indicada pelo velho rei sagrado. A aura do reino de miríades de demônios naturalmente não podia ser escondida das muitas forças externas. Um grande santo demônio apareceu no reino de miríades de demônios. O continente Sol e Lua não é mais pacífico. Não faz muito tempo, uma terra proibida no reino de miríades de demônios foi diretamente nivelada por alguém com um único golpe de espada. E um velho rei sagrado da raça espiritual morreu subitamente. Quanto tempo se passou desde então? A raça espiritual produziu realmente um grande santo demônio. Esse grande santo demônio provavelmente não deixará as coisas passarem facilmente. Qual sênior da nossa raça humana foi esse que nivelou uma terra proibida da raça espiritual? Não sei, não está claro. Aqueles poucos velhos sêniores da nossa raça humana não fizeram nenhum movimento. Talvez existam outros indivíduos poderosos escondidos dentro da nossa raça humana. Isso é uma coisa boa. Justo quando todos ainda estavam discutindo, subitamente, uma luz de espada brilhante perfurou o reino de miríades de demônios. Muitas potências de grau santo no território da raça humana viram apenas um pilar de luz que atravessou o continente Sol e Lua. Ele desceu abruptamente, acompanhado por um grito lúgubre. Sobre o reino de miríades de demônios, nuvens escuras se reuniram, e tudo ficou em um cinza sombrio. O grande santo demônio da raça espiritual havia caído. Capítulo 449. Nas profundezas do reino dos mil demônios, Ling Juxiao parecia completamente atordoado. Seguindo a orientação do ancião, ele chegou a uma terra proibida em ruínas e se escondeu. Mas não demorou muito para que um demônio touro, imponente como uma montanha, aparecesse. Garoto, este é um grande santo demônio. Se este velho não estiver enganado, o grande santo demônio que ascendeu recentemente é ele. Ancião, o que fazemos agora? Encontre um lugar para enterrá-lo. Lembre-se de enterrar fundo. Talvez este velho ainda esteja vivo daqui a 10.000 anos. E quanto a mim? Morto. Ling Juxiao ficou sem palavras. No momento em que estava mudo, ouviu o grande santo demônio olhar para a cena desolada e arruinada à sua frente e rugir em luto e ira. Yaoer, quem diabos fez isso? Eu só entrei em reclusão uma vez. Como eu poderia saber que o Yin e o Yang nos separariam? Este velho touro jura que não deixará o mentor escapar. Ling Juxiao sentiu que estava condenado. No entanto, ele não estava. Nas profundezas da terra proibida original em ruínas, um lampejo de energia de espada passou célere, como se quisesse fender o reino dos mil demônios em dois. O corpo de Ling Juxiao ficou rígido. Ele ouviu um som final em seu ouvido. Não. Tudo bem. Ling Juxiao percebeu que não foi ele quem morreu, mas aquele grande santo demônio da raça demônio. Aquele golpe de espada havia passado pelo seu ouvido, e ele sentiu claramente a aura destrutiva contida nele, o suficiente para matá-lo 10 milhões de vezes. Garoto, você realmente tem sorte. Encontrar um cultivador de espada tão terrivelmente habilidoso. Se o domínio do Dao da espada daquele cultivador estivesse minimamente fora de controle, talvez você, garoto, estivesse acompanhando aquele santo touro nas fontes amarelas. Em todos os anos que este velho viveu, houve apenas um outro que pôde se comparar a um mestre tão aterrorizante do Dao da espada. O ancião suspirou na mente de Ling Juxiao. A sorte desse garoto era realmente boa por encontrar um cultivador de espada tão habilidoso em um momento tão perigoso. Garoto, agora que a crise do grande santo demônio acabou, nenhum especialista poderoso da raça demônio ousará explorar esta terra proibida por um curto período. Você pode continuar avançando. Talvez consiga pegar alguns itens pelos quais o cultivador de espada não se importou. Para você, todos seriam grandes oportunidades. Se houver alguma marca de espada deixada por ele nas profundezas, compreender mesmo uma 10ª parte dela seria o suficiente para você por muito tempo. Ling Juxiao estava desconfiado. Ancião, suas palavras são confiáveis?
O ancião disse, se você, garoto, não quer sair e encontrar outros grandes santos demônios da raça demônio, então só pode ir mais fundo na terra proibida e buscar a proteção da aura residual daquele cultivador de espada, Ling Jiuxiao. Nas montanhas traseiras da seita das montanhas e rios. Su Shen não ficou nem um pouco surpreso com os eventos no reino dos 1000 demônios. Ele era bom em ajudar os outros. Aquela velha ave demônio vivia dizendo que seu amante não o deixaria em paz. Su Shen decidiu que, como uma boa pessoa, levaria isso até o fim. Ele até deixou uma energia de espada extra para conceder a eles um reencontro como marido e mulher. Su Shen olhou para o manto de penas feito de milhares de penas magníficas diante dele, irradiando energia imortal, e assentiu com satisfação. Esta era uma de suas poucas obras-primas. Este item será colocado no salão de contribuição para motivar aquela garota, An Xiui, para que ela não relaxe ultimamente e comece a reclamar. Com seus métodos, as roupas que ele fazia eram naturalmente cobiçadas por todas as mulheres. Su Shen não tinha dúvidas de que este traje acenderia a ambição de An Xiui. 10.000 pontos de contribuição é muito fácil de conseguir. 10 milhões é muito alto. Então vamos definir o preço em 1 milhão de pontos de contribuição. Nesse ritmo, aquela garota terá que se esforçar por cerca de 10 anos. Depois de 10 anos, itens ainda melhores aparecerão. Neste momento, uma nova informação de item apareceu no salão de contribuição. O corpo de An Xiui tremeu, seu olhar fixo naquele manto magnífico. No reino dos 1000 demônios, Ling Jiuxiao finalmente escolheu confiar no ancião. Sob sua orientação, ele chegou às profundezas da terra proibida arruinada. Ondas de calor avassaladoras o envolveram. Sons ecoavam entre o céu e a terra, mas não conseguiam deixar aquela área. Ancião, que som é esse? O ancião disse. Você, garoto, quer saber? Ling Jiuxiao assentiu. Em tal lugar, de repente surgiram ondas de sons ecoantes que faziam estremecer. Nesse momento, uma sequência de caracteres dourados apareceu diante de Ling Jiuxiao. A voz do ancião soou em sua mente. Garoto, leia estes caracteres em voz alta, e essas serão as palavras originais na língua das aves. Ling Jiuxiao olhou para os caracteres e disse, eu sou um grande idiota. Ling Jiuxiao. Ancião, garoto, por que você está se amaldiçoando? Ling Jiuxiao. Ele tinha motivos para suspeitar que o ancião estava pregando uma peça nele. Ao ver Ling Jiuxiao começar a duvidar, o ancião tossiu 2 vezes e disse seriamente, este velho estudou um pouco da língua das aves da raça Fênix. Estas são as palavras faladas na linguagem Fênix. Parece que o rei santo da raça Fênix aqui ofendeu aquele cultivador de espada profundamente para ser atormentado assim. No entanto, não há perigo aqui. Talvez você, garoto, até encontre uma grande oportunidade. Ling Jiuxiao alegrou-se com a notícia e seguiu adiante. Ele descobriu que as chamas ferozes ali queimavam o céu, mas não o feriam minimamente. No centro das chamas havia um frango careca amarrado a um gigante pilar de bronze, repetindo uma linguagem de ave incompreensível sem parar. O ancião estalou a língua, chamas queimando a alma divina para nunca reencarnar. Tis, tal tortura e para um rei santo, este velho nunca viu algo assim antes. De fato, todos os cultivadores de espada no mundo são igualmente mesquinhos. No entanto, para você, garoto, esta é uma oportunidade. Se você puder refinar a alma divina deste rei santo, cultivar o sutra do corpo de invocação do demônio divino até o 7º ou 8º estágio não será problema. E o selo do corpo de batalha do demônio divino também poderá ser desbloqueado em 70 a 80%. Ling Jiuxiao ouviu isso e sem saber por que viu um delicioso frango assado. Lágrimas caíram involuntariamente dos cantos de sua boca e seu estômago roncou. Justo quando ele estava prestes a pular sobre ele e banquetear-se, o ancião o chamou novamente, o que o deixou muito ressentido. Garoto, você viu o galho ao lado? Aos pés do confinado rei santo, havia um galho jogado casualmente. Assim como Ling Jiuxiao, ele estava ileso nas chamas ferozes. Ling Jiuxiao pegou o galho. Este velho pode ter subestimado aquele cultivador de espada. Ling Jiuxiao assustou-se. Ancião, você não vai dizer que aquele cultivador matou um rei santo e um grande santo demônio com apenas este galho, vai? O ancião suspirou. Receio que sim. Este velho julgou mal. O domínio do dao da espada daquele cultivador é provavelmente ainda mais aterrorizante do que o daquele velho conhecido deste velho no passado. Ainda resta a intenção de espada neste galho, o suficiente para matar outro grande santo demônio. O ancião não conseguia entender como esse garoto podia ser tão sortudo. Capítulo 450. Soluço. Mesmo que Ling Jiuxiao fosse um grande comedor, neste momento ele não pôde deixar de sentir que ia explodir de tão empanturrado por todo o corpo. Um rei santo, mesmo mais fraco, era um grande tônico. No entanto, algumas imagens fragmentadas passaram pela mente de Ling Jiuxiao, tornando sua expressão estranha. Ancião Yuan, eu sei a causa da morte do rei Fênix. Parece que o rei Fênix apenas chamou aquele mestre imortal do dao da espada de farsante, e menos de um mês depois, todas as suas penas foram arrancadas e sua alma divina foi aprisionada aqui. Ancião Yuan, você já falou mal daquele mestre imortal? O ancião Yuan, que residia na mente de Ling Jiuxiao, sentiu subitamente um calafrio por todo o corpo. Que piada, ele nem era um corpo de alma completo. Como poderia sentir um calafrio? Que bobagem você está falando, garoto? Este ancião nem conhece esse mestre imortal, então como eu poderia falar mal dele? Deve ser isso. Ling Jiuxiao sentiu que as emoções do ancião Yuan pareciam um pouco estranhas, muito parecidas com sentimento de culpa. Mas isso deve ser uma ilusão, certo? Nas montanhas traseiras da seita das montanhas e rios. Interessante. Su Shen ergueu a cabeça, seu olhar periférico voltado para a distância. Aquela era precisamente a direção do reino dos 1000 demônios. Mestre da seita, o Palácio do Sol e da Lua vai realizar a grande competição da jovem geração do continente Sol e Lua. Esta é uma carta de convite enviada pelo enviado do palácio. Devemos participar? An Xiui curvou-se respeitosamente, oferecendo com as 2 mãos uma carta de convite feita da pele de alguma besta divina. Uma aura dominadora condensava-se vagamente no reino do vazio, e pessoas comuns não conseguiriam sequer resistir à pressão da carta. Subitamente, o convite mostrou o Sol e a Lua aparecendo juntos, transformando-se em um fenômeno chocante que varreu em direção a Su Shen.
Esta era a natureza dominadora da força número 1 do continente Sol e Lua. Apenas aqueles fortes o suficiente para resistir à pressão poderiam ganhar o reconhecimento do palácio. O fenômeno convergiu para Su Shen, mas nem sequer um fio de seu cabelo se moveu. Su Shen acenou com a mão casualmente Yan Xiu e sentiu sua palma leve, vazia. A carta de convite havia caído na mão de Su Shen em algum momento desconhecido. Grande competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua. Tudo bem, pode ser considerado levar os juniores para ampliar seus horizontes. Ao ouvir isso, Yan Xiu murmurou em seu coração. Até parece que você já esteve no Palácio do Sol e da Lua antes. No entanto, ela só ousou dizer isso em sua mente. Yan Xiu, no que você está pensando? Yan Xiu assustou-se com as palavras repentinas de Su Shen e disse com certa culpa, mestre da seita. É claro que estou pensando em que classificação os discípulos da nossa seita das montanhas e rios podem alcançar. Afinal, o tempo de ascensão da nossa seita é muito curto e ainda há uma grande lacuna em comparação com aquelas forças poderosas. Considerando tudo, haviam-se passado apenas curtos 3 anos desde que a seita das montanhas e rios dominou a grande dinastia Yan. Os lábios de Su Shen curvaram-se levemente e ele disse indiferente. Isso é sequer uma pergunta? Já que nossa seita das montanhas e rios está participando, naturalmente o primeiro lugar é garantido, e nos tornaremos famosos em todo o continente Sol e Lua. Yan Xiu perguntou curiosa. Isso significa que o mestre da seita irá pessoalmente? Su Shen balançou a cabeça. Não, como um assunto tão pequeno exigiria que este mestre da seita fosse pessoalmente, um discípulo da seita externa será o suficiente. Yan Xiu. Sua impressão de Su Shen subitamente se despedaçou. Ling Juxiao finalmente terminou essa jornada emocionante. Olhando para o galho em sua mão, ele foi capaz de sair do reino dos 1000 demônios ileso, e este galho desempenhou um papel indispensável. Apenas um galho assustou todos os grandes demônios do reino, fazendo-os fugir em desordem e permitindo que ele escapasse calmamente do olhar de muitos santos demônios. Ling Juxiao sentiu que era incrivelmente legal. Mas agora, o assunto mais urgente era que ele precisava trocar de roupa, pois as anteriores estavam um pouco molhadas demais. Nesta viagem, antes de entrar no reino dos 1000 demônios, eu era meramente um pequeno cultivador que recém havia entrado no reino do padrão espiritual. E agora, tendo saído de lá, já sou um rei do ápice do reino profundo. Se não fosse pelo aumento súbito no cultivo e pela fundação estável, eu poderia até ser capaz de avançar diretamente para o reino do refinamento do vazio e me tornar um especialista do reino imperador a par com o governante da grande dinastia Yan. Ling Juxiao olhou para trás, para o curto período de menos de 2 anos. Sua vida havia mudado completamente. Os jovens reis que ele outrora admirava, ele agora podia suprimir com um erguer de mão. Garoto, seu cultivo atual permite que você vá para um mundo mais vasto. Ling Juxiao perguntou curioso. Ancião Yuan, não vamos voltar para a seita das montanhas e rios? Ancião Yuan, bobagem, a seita das montanhas e rios definitivamente precisa voltar. Você ainda precisa ajudar este ancião a recuperar a árvore divina de 7 folhas, caso contrário, em alguns anos, a seita das montanhas e rios certamente sofrerá o retrocesso da árvore e atrairá uma grande calamidade. Este ancião lhe dirá a localização sentida. Você só precisa usar seus meios para se aproximar. Ling Juxiao assentiu. Retornando à seita das montanhas e rios, a seita de hoje havia mudado tremendamente. Inúmeras ilhas flutuavam no ar, névoa imortal pairava e palácios se perfilavam, dando-lhe a imponência de uma terra sagrada. Ling Juxiao, ele realmente ainda está vivo? O primeiro lugar no teste da seita externa de 2 anos atrás, depois ele desapareceu sem deixar vestígios. Ele voltou para a avaliação da seita interna? Falando na avaliação da seita interna, os olhos de muitos discípulos estavam cheios de anseio. Seita interna. Ling Juxiao sentiu que era hora de começar a se exibir. As recompensas para entrar na seita interna pareciam boas. No palco, Ling Juxiao ficou com as mãos atrás das costas, sentindo-se bastante solitário sob o vento sibilante, incapazes de resistir a um único movimento. 2 anos atrás, aqueles que ele precisava admirar agora só podiam ser derrotados por suas mãos. Assim, Ling Juxiao entrou com sucesso na seita interna. O espaço da seita interna era muito mais vasto e a concentração de Qi de origem para cultivo era maior. A figura de Ling Juxiao apareceu no repositório de escrituras da seita interna. O primeiro andar, na verdade, apenas técnicas de cultivo e habilidades divinas de nível Lorde. Ling Juxiao ficou muito surpreso. O repositório tinha 3 andares. Se o primeiro era nível Lorde, o segundo seria grau santo? E que nível seria o terceiro? No entanto, seus pensamentos foram rapidamente negados pelo ancião Yuan. Garoto, cada legado santo pode criar um gigante com uma herança de milhares ou até dezenas de milhares de anos no continente Sol e Lua. Cada vez que tal técnica aparece, causa um alvoroço. Com a seita das montanhas e rios atual, receio que ela apenas retenha o legado daquele sujeitinho do passado para continuar até hoje. Se você quer técnicas de nível santo, precisa se tornar o sucessor da seita das montanhas e rios. No entanto, ter uma fundação de nível Lorde tão rica já é raro. Ling Juxiao sentiu-se bastante arrependido, embora ele também não pudesse entrar nos 2 andares superiores. Ancião Yuan. Olha ali, aqueles itens não parecem um pouco familiares? No canto do repositório de escrituras, havia um livro preto incompleto servindo de calço para o pé de uma mesa. O segundo volume incompleto da arte divina de devorar o céu e a terra. Capítulo 451. Boas notícias. Aquilo é, de fato, um remanescente da arte divina do céu devorador da terra. Mas notícias. Tanto Ling Juxiao quanto o ancião sentiram que algo estava errado. Estranho. Qualquer fragmento de uma escritura do imperador pode causar tumulto em miríades de domínios estelares. Então por que uma pequena seita teria continuamente 2 remanescentes de escrituras do imperador? Será que a seita das montanhas e rios atualmente não tem ninguém que reconheça seu valor, tratando um digno remanescente de escritura do imperador como papel de rascunho? Que desperdício de tesouros celestiais! O coração do ancião estava sangrando. Ling Juxiao obteve o remanescente da escritura do imperador mais um. Meio mês se passou desde que Ling Juxiao entrou na seita interna e obteve o fragmento da escritura. A voz excitada do ancião ecoou na mente de Ling Juxiao. Encontrei, finalmente encontrei.
Ling Juxiao disse, ancião, você encontrou o paradeiro da árvore divina de 7 folhas? O ancião disse, isso mesmo. A aura da árvore divina de 7 folhas está precisamente na montanha dos fundos da seita das montanhas e rios. Ling Juxiao ficou um pouco preocupado. Ancião, a montanha dos fundos é uma terra proibida da seita. Sem mencionar discípulos, nem mesmo anciãos podem entrar lá. Está tudo bem, garoto. Este ancião vai ajudá-lo a ocultar sua aura. Vamos entrar sorrateiramente na montanha dos fundos sem que ninguém saiba, prometeu o ancião com confiança. Ling Juxiao estava profundamente ciente das capacidades do ancião. Embora ele fosse pouco confiável em assuntos pequenos, ele também era pouco confiável em momentos cruciais. Mesmo que você seja pego, garoto, você só será confinado por 100 anos. Sua vida é longa agora, então 100 anos de confinamento não são grande coisa. Você ainda será um bom homem depois de 100 anos. Ling Juxiao. No entanto, ele acabou concordando em ajudar o ancião, porque isso era algo que ele já havia prometido. Em uma noite escura e ventosa, o ancião que guardava a terra proibida da montanha dos fundos apenas sentiu uma brisa suave passar. Ling Juxiao já havia escorregado para dentro sob a proteção do ancião. Ancião, por que há tantos animais nesta montanha dos fundos? Ling Juxiao estava muito curioso. Assim que entrou na montanha, pequenos lagartos agarrados às árvores, cobras de 9 cores enroladas nos troncos, galinhas, patos e gansos à beira da água, e até os olhos dos peixes na água, todos olharam na direção de sua invisibilidade, como se tivessem descoberto seus rastros. O ancião disse, estes devem ser apenas animais comuns. Eles não têm cultivo algum e podem ser abatidos à vontade. A tarefa mais urgente é encontrar rapidamente a árvore divina de 7 folhas. Mal ele terminou de falar, Ling Juxiao sentiu um calafrio na espinha. Ancião, sinto que pode haver alguém atrás de mim. O ancião disse confiantemente, garoto, não se assuste. Com este ancião aqui, nenhuma criatura num raio de 1000 milhas, nem mesmo uma formiga, pode escapar do meu aviso. Se houvesse alguém atrás de você, este ancião certamente o alertaria. Neste momento, uma risada suave veio de trás de Ling Juxiao. Pequeno companheiro, não é bom fazer coisas sorrateiras no meio da noite. Ling Juxiao. O ancião. Ambos ficaram em silêncio. Ling Juxiao sabia que o ancião poderia ser pouco confiável, mas nunca esperou que fosse tanto. Ele mal havia pisado na montanha dos fundos e no segundo seguinte, foi pego em flagrante pelo dono. Ling Juxiao virou a cabeça, tremendo de medo. Ele viu um homem bonito em um manto verde, com as mãos atrás das costas, sorrindo para ele. Mestre da seita. Ling Juxiao lembrou-se de que uma vez viram um retrato de um jovem no salão principal. A pessoa no retrato era exatamente como o jovem à sua frente, sendo ele ainda mais bonito do que na pintura. Olhando para o pequeno companheiro à sua frente, Su Shen disse, como um discípulo da seita interna, você deve estar ciente das regras da seita. A entrada não autorizada na montanha dos fundos acarreta uma penalidade. Ling Juxiao não sabia por que seus joelhos fraquejaram. O ancião em sua mente estava como morto, sem emitir um som, o que fez Ling Juxiao amaldiçoar o velho por ser inútil. Agora, ele só podia confiar em si mesmo. Mestre da seita, admiro seu nome há muito tempo. Agora que o vejo, você é verdadeiramente arrojado, brilhante e tão bonito quanto uma árvore de jade ao vento. Se a elegância do mundo fosse dividida em 10 partes, mestre da seita, você sozinho possuiria 12. Ling Juxiao falou sem parar. Ele não queria ser confinado por 100 anos. Agora que estava no auge de sua vida, como poderia suportar um século de solidão? Basta. Você jovem tem de fato alguma percepção e talento. No futuro, certamente se tornará um pilar da seita. Este mestre da seita pode fingir que não viu os eventos de hoje. Ling Juxiao ficou radiante ao ouvir isso. Obrigado, brilhante mestre da seita. Então, o discípulo pode sair daqui agora? Su Shen olhou para ele com um sorriso. O coração de Ling Juxiao gelou novamente. Posso perguntar quais instruções o mestre da seita tem? Su Shen disse, você deve ter ouvido falar da competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua, certo? Ling Juxiao assentiu. Este mestre da seita quer que você represente minha seita das montanhas e rios e participe. Ao ouvir isso, Ling Juxiao disse rapidamente, o discípulo jura ser leal à seita até a morte. Mestre da seita, fique tranquilo, o discípulo definitivamente alcançará uma boa classificação para a seita. Su Shen balançou a cabeça, não. Eu quero que você derrote todos os gênios do continente Sol e Lua, vença o primeiro lugar e sustente o prestígio da minha seita das montanhas e rios. A expressão de Ling Juxiao tornou-se amarga. Quantos gênios havia no continente? Vencer o primeiro lugar. Su Shen continuou, no entanto, este mestre da seita não é uma pessoa mesquinha. Não deixarei ninguém derramar sangue ou lágrimas pela seita em vão. Se você puder vencer o primeiro lugar na competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua, este item pode ser dado a você como recompensa por este mestre da seita. Uma árvore de tesouro multicolorida com 7 folhas apareceu na mão de Su Shen. Ling Juxiao olhou para a árvore repetidamente, parecendo confuso. Ele hesitou e perguntou, mestre da seita, o que é este item? Su Shen olhou para Ling Juxiao com uma expressão estranha e disse calmamente, este item chama-se Árvore Divina de 7 Folhas. Árvore Divina de 7 Folhas? Ling Juxiao murmurou, e então seus olhos se arregalaram como sinos de cobre. Esta é a Árvore Divina de 7 Folhas? Su Shen assentiu. Mestre da seita, fique tranquilo. O discípulo definitivamente vencerá o primeiro lugar na competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua e sustentará o prestígio da minha seita das montanhas e rios. Ling Juxiao jurou com confiança. A árvore divina de 7 folhas não era o item que ele estivera procurando tão diligentemente? Ora essa, veio parar em suas mãos sem esforço algum. Saindo da montanha dos fundos, só então a voz do ancião ressoou na mente de Ling Juxiao. Este ancião estava sufocando. Como é possível? Este ancião nem sequer sentiu essa pessoa se aproximando. Ling Juxiao disse, ancião, então você ainda está vivo. O que aconteceu agora há pouco? Eu chamei por você e você simplesmente desapareceu? Ling Juxiao estava muito curioso. Esse velho, dia após dia, menosprezava tudo e todos.
Por que estava agindo como um rato vendo um gato hoje? O ancião disse com a voz abafada. Agora há pouco, este ancião teve a sensação de ser visto de ponta a ponta. Aquela pessoa parecia ter descoberto a existência deste ancião. Mas talvez este ancião estivesse pensando demais. Neste mundo, menos de 3 pessoas podem detectar rastros da existência deste ancião. E aqueles que podem detectá-los não se contentariam em viver neste lugar pequeno. Até mesmo o continente Sol e Lua inteiro é um grão de areia insignificante para tais indivíduos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 452. Dentro da seita das montanhas e rios. Você é Ling Jiuxiao? An Xiui olhou para o jovem à sua frente com suspeita. Ela ouvirá o nome desse jovem, mas sua impressão dele ainda estava presa ao fato de ele ter entrado na seita interna como discípulo externo melhor classificado. Ling Jiuxiao disse, se não houver uma segunda pessoa chamada Ling Jiuxiao na seita, então eu devo ser aquele que a anciã está procurando. Aquele sujeito dissera que esse jovem à frente dela poderia representar a seita das montanhas e rios em batalha e poderia até vencer o primeiro lugar na competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua. An Xiui não estava nem um pouco convencida. No entanto, do jeito que as coisas estavam, ela só podia escolher acreditar. A data da competição de prodígios estava se aproximando. Dentro da seita das montanhas e rios, não havia muitos discípulos qualificados para comparecer. Su Shen ergueu a mão e abriu uma passagem. Vocês não devem manchar a reputação da minha seita das montanhas e rios. O corpo de Ling Jiuxiao tremeu. Mestre da seita, fique tranquilo. Este discípulo jura servir a seita até a morte. Su Shen sacudiu a manga e o navio partiu. Esta jornada está destinada a não ser tranquila. É bem sabido que a aparição de uma pessoa com grande sorte é frequentemente acompanhada de reviravoltas. No entanto, Su Shen não estava preocupado. Ele havia deixado para aquele garotinho um galho imbuído de intenção de espada. Quando surgissem problemas como ele, o mestre da seita poderia intervir pessoalmente. Um discípulo da seita das montanhas e rios era o suficiente. Após muitas reviravoltas, Ling Jiuxiao finalmente chegou à cidade Sol e Lua com os outros. Ancião Yuan, há de fato muitos gênios aqui. Ling Jiuxiao suspirou em seu coração. Gênios raramente vistos em todo o continente estavam por toda parte ali. O ancião Yuan, entretanto, disse com desdém. Que tipo de gênios são estes? Você, garoto, realmente não viu o mundo. Assim que você sair daqui, saberá o quão vasto o mundo é. Ao ouvir isso, Ling Jiuxiao ficou descontente. Será que você, velho, já viu alguém que fosse ainda mais gênio do que o mestre da seita? Depois de deixar a grande dinastia Yan, Ling Jiuxiao finalmente entendeu que tipo de pessoa seu mestre da seita realmente era. Até as terras santas nutriam uma reverência misteriosa por ele. Ancião Yuan. Aquele sujeito é completamente um monstro. Na minha opinião, ele não parece ser uma pessoa desta era de forma alguma. Ele é mais como uma existência antiga passando por reencarnação e recultivo. De fato, esta era a conclusão a que o ancião Yuan chegará após muita deliberação. Ling Jiuxiao perguntou curiosamente. Então, entre o mestre da seita e você, ancião Yuan, quem é mais forte? Isso seria naturalmente este velho, declarou o ancião Yuan categoricamente. Ling Jiuxiao apenas riu. Se ele não tivesse visto esse velho tão aterrorizado que não ousou proferir uma palavra, talvez tivesse acreditado nele. A competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua estava em andamento. Embora a seita das montanhas e rios tivesse ascendido rapidamente, sua base, comparada a outros grandes poderes, era verdadeiramente rasa demais. No entanto, para surpresa das outras seitas, um azarão chamado Ling Jiuxiao emergiu da seita das montanhas e rios. Ele superou todos os desafios, derrotando até alguns santos de terras santas com apenas alguns socos, exibindo um comportamento inigualável. Além de Ling Jiuxiao, esse azarão, um prodígio também apareceu no Palácio Sol e Lua, esmagando todos os oponentes. Ele foi aclamado como um super prodígio destinado a vencer o campeonato e dominar sua geração. Algumas terras santas acreditavam até que a reunião de vários poderes pelo Palácio Sol e Lua para sediar esta competição de prodígios era para anunciar a emergência de seu sucessor. Indubitavelmente, um rei encontraria outro rei. Ling Jiuxiao, esse azarão, lutou diretamente até o fim, enfrentando o sucessor do Palácio Sol e Lua. Ling Jiuxiao estava imensamente popular neste momento. Ele sentia vagamente algum tipo de mudança ocorrendo em seu corpo. Ele explicou essa mudança ao ancião Yuan em sua mente. Após um momento de silêncio, o ancião Yuan disse, isso pode ser o lendário Dao da captura de sorte. O fato de o Palácio Sol e Lua sediar esta competição de prodígios não é por bondade, mas para reunir a sorte de toda a jovem geração de gênios do continente Sol e Lua para forjar um super monstro com tanto talento quanto sorte. Ao ouvir isso, Ling Jiuxiao ficou chocado. Ancião Yuan, você tem uma maneira de quebrar esta situação? O ancião Yuan disse, o método para quebrar a situação é ao mesmo tempo difícil e simples. Desde que você consiga derrotar aquele prodígio cultivado pelo Palácio Sol e Lua, o método de captura de sorte será naturalmente quebrado, e ele até se inverterá. A sorte que o Palácio Sol e Lua capturou para aquele prodígio ao longo de incontáveis anos será toda para o seu benefício. Ao ouvir isso, Ling Jiuxiao pensou, esta é uma boa notícia. O ancião Yuan percebeu os pensamentos de Ling Jiuxiao e continuou, você, garoto, não fique feliz ainda. Se você derrotar aquele prodígio do Palácio Sol e Lua e arruinar a acumulação de incontáveis anos deles, você acha que o Palácio Sol e Lua o deixará escapar? Ling Jiuxiao disse, ancião Yuan, existem outras opções? Nenhuma. Ling Jiuxiao. Ele sabia que o ancião Yuan era pouco confiável. Ling Jiuxiao disse, ancião Yuan, não é da minha natureza sofrer prejuízo. Não se esqueça de que ainda temos uma grande arma assassina. O ancião Yuan não falou, parecendo aquecer. Neste momento, os céus e a terra estavam em tumulto. Um homem majestoso sentava-se de pernas cruzadas no ar, como um deus celestial manifestado, comandando o mundo. Essa pessoa era o sucessor mais forte do Palácio Sol e Lua, Zhu Minjian. Você escolhe se retirar por conta própria ou ser derrotado por mim. O olhar de Zhu Minjian era calmo, desapegado dos assuntos mundanos, com estrelas girando ao seu redor. Com ele mesmo como centro, sua sorte estava prestes a atingir o auge, tudo correndo perfeitamente.
Quando chegasse o momento, os céus e a terra se alinhariam com sua sorte, e ele alcançaria o ápice do Dao nesta vida. Ling Juxiao olhou para aquela figura e disse seriamente, eu escolho a terceira opção. Zhu Minjian ergueu levemente uma sobrancelha. Infelizmente você não tem uma terceira opção. Ling Juxiao, eu tenho uma terceira opção, e ela é derrotar você. Num instante, as nuvens se assentaram e o vento limpou. Atrás de Ling Juxiao, um corpo de batalha de demônio divino de 8 braços apareceu subitamente, obscurecendo o sol e o céu. Seu ki de demônio divino chocando todas as direções. Corpo de batalha de demônio divino, este físico lendário realmente existe? O corpo de batalha de demônio divino, um físico invencível dos tempos antigos, dizia-se ter causado a queda de muitos deuses celestiais e demônios, daí seu nome. An Xiui mergulhou em dúvida. Este é realmente um discípulo da minha seita das montanhas e rios? Parecia que aquele sujeito não havia mentido para ela. Sua seita das montanhas e rios de fato parecia ter uma chance de disputar o primeiro lugar na competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua. An Xiui de repente começou a chorar. Pai, sua escolha não foi errada. Minha seita das montanhas e rios realmente recuperará seu antigo auge e se tornará famosa em todo o continente Sol e Lua. O prodígio número 1 da jovem geração do continente Sol e Lua. No entanto, olhando para aqueles dois rostos jovens, An Xiui de repente ficou em silêncio. Se ela se lembrava corretamente, aquele exibido não era muito mais velho do que eles, era? Se ele participasse da competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua, ainda haveria algum suspense sobre a honra desta competição? Não. Acontece que o verdadeiro prodígio do continente Sol e Lua já estava dentro da seita das montanhas e rios, e todos os outros estavam apenas disputando um título ilusório. Capítulo 453. Ling Juxiao e Zhu Minjian estavam travados em uma batalha feroz. O corpo de batalha do demônio divino de Ling Juxiao ainda não havia sido totalmente desbloqueado, mas ele já possuía uma aura invencível. O ponto mais crucial era que Ling Juxiao tinha uma trapaça. Ele contava com a orientação de seu velho mestre espiritual, e também possuía a arte divina de engolir o céu e a terra, uma escritura imperial. Era verdade que Zhu Minjian era a pessoa mais prodigiosa do continente Sol e Lua. Também era verdade que ele possuía uma sorte de pico absoluta. No entanto, ele encontrou uma criança de sorte avançada ainda maior, alguém verdadeiramente favorecido pelo destino, com alguém manipulando as coisas nos bastidores. Algo que um pseudo-filho da sorte como ele jamais poderia se comparar. No fim, Zhu Minjian foi miseravelmente imobilizado e espancado por Ling Juxiao. É isso que você ganha por se exibir. Ainda quer se exibir? Este jovem mestre odeia dois tipos de pessoas mais do que tudo nesta vida. Um é quem se exibe na minha frente, e o outro é quem não deixa este jovem mestre se exibir. Zhu Minjian tentou falar, mas o punho de Ling Juxiao estilhaçou todos os seus dentes, deixando-o resmungando e incapaz de articular palavras. Nesse momento, alguns seres poderosos viram a incontável sorte dourada convergindo do corpo de Zhu Minjian para o de Ling Juxiao. Testemunhando essa cena, alguns especialistas rangeram os dentes. Isso é sorte. Palácio Sol e Lua, quanta audácia. Eles realmente querem usar a sorte dos prodígios de nossas seitas como base para cultivar um prodígio supremo. Esta grande competição dos jovens prodígios do continente Sol e Lua é completamente uma conspiração. Que risível, que risível. Depois de gastar um preço tão alto neste esquema, no fim tudo serviu para o benefício de outra pessoa. As figuras poderosas do Palácio Sol e Lua viram seu próprio sucessor sendo impiedosamente espancado. Como poderiam tolerar isso? Garoto, por que não para agora mesmo? Um pensamento surgiu subitamente na mente de Ling Juxiao. Aderindo ao princípio de que se fosse para ofender alguém, era melhor ofender completamente, Ling Juxiao riu. Velho gagá? Seu Palácio Sol e Lua ainda quer tiranizar os fracos? Assim que as palavras saíram de sua boca, Ling Juxiao se arrependeu. Mestre, o que faremos agora? Você é um garoto corajoso. Nem eu era tão corajoso quanto você na minha época. Mestre, pare de brincar. O Palácio Sol e Lua realmente parece estar ignorando a ética marcial e planeja tiranizar os fracos. O senhor está velho, mestre. Por que não ajuda este garoto? O ancião disse exasperado. Se eu pudesse agir, já teria despedaçado o Palácio Sol e Lua com um tapa há muito tempo. Infelizmente, estou sem poder para ajudar. Ling Juxiao. Com certeza, ele não podia contar com ele. Felizmente, ele ainda tinha algo em que podia confiar. Diante da ameaça do Palácio Sol e Lua, Ling Juxiao calmamente puxou um galho de trás de si. Velho gagá, não pense que este jovem mestre não tem apoio. Se você me forçar a agir, seu Palácio Sol e Lua pode ser aniquilado hoje. Essa cena deixou todos atonitos. Embora todos desdenhassem das ações do Palácio Sol e Lua e até aprovassem de todo o coração o ato de Ling Juxiao espancar brutalmente o sucessor do palácio, eles apenas aprovavam, ofereciam apenas apoio espiritual como um gesto. O Palácio Sol e Lua ousava fazer isso porque não temia a exposição. Ser a maior força do continente Sol e Lua não era apenas fachada. E este garoto, além de espancar brutalmente o sucessor do Palácio Sol e Lua, estava realmente ameaçando o palácio com um galho? Incrível! Isso era simplesmente coisa de louco. Até o ancião do Palácio Sol e Lua ficou surpreso. Bom garoto, como ousa tentar assustar este venerável com um galho? O ancião do Palácio Sol e Lua estava enfurecido. Ele queria esmagar até a morte este garoto audacioso que ousava provocar o Palácio Sol e Lua e não conhecia seu lugar. Todos os presentes não conseguiam nem olhar para a cena que estava prestes a se desenrolar. O rosto de An Xiui empalideceu e seu corpo delicado oscilou. Esta foi a primeira vez que An Xiui sentiu tamanha impotência desde que as 6 grandes seitas foram a seita das montanhas e rios. Diante da pressão de um santo, o poder atual da seita das montanhas e rios era minúsculo demais, tão minúsculo que não podia sequer proteger seu próprio discípulo genial. No entanto, uma cena que surpreendeu a todos apareceu.
A cena imaginada de Ling Juxiao sendo lançado ao nada por um tapa não ocorreu. Com o surgimento de um vasto Ki de espada, aquele ancião do Palácio Sol e Lua desapareceu diretamente, sem deixar rastros de sua existência. O Ki de espada não parou, ele cortou diretamente em direção à barreira do Palácio Sol e Lua, e todo o pequeno mundo do palácio foi partido em dois. Aquele Ki de espada é o Ki de espada daquele especialista do Dao da espada que matou o grande santo demônio do reino dos 1000 demônios naquele dia. Será que este garoto tem uma conexão com aquele especialista? Ou será que aquele especialista é o mestre oculto da seita das montanhas e rios? Muitas forças sabiam há muito tempo que a seita das montanhas e rios tinha um mestre oculto, porque ninguém mais estaria tão entediado a ponto de matar um grande demônio nas profundezas do reino dos 1000 demônios e depois deixar o nome da seita das montanhas e rios para trás. Claro, se fosse um inimigo, também seria possível fazer isso. Mas várias forças investigaram e descobriram que a seita das montanhas e rios não valia o esforço de incriminação de um especialista que estava pelo menos no Reino Santo. No entanto, ninguém ousava conectar a existência que matou o grande santo demônio com a seita das montanhas e rios. Se aquele especialista do Dao da espada realmente tiver uma conexão com a seita das montanhas e rios, talvez os eventos de hoje realmente tenham uma reviravolta. Ling Juxiao estava chocado. Este Ki de espada era tão feroz? Ele despedaçou o Palácio Sol e Lua com um único golpe de espada. Mestre, parece haver outro Ki de espada aqui dentro. Ling Juxiao segurava o galho, imaginando porque se sentia um pouco estranho. Ele claramente usará a intenção da espada dentro do galho agora há pouco, e agora que ela se esgotara, parecia se reabastecer automaticamente? Garoto, isso é uma coisa boa. Ouça-me, apenas vá em frente. O Ki de espada em sua mão pode aniquilar completamente todo o Palácio Sol e Lua. Com o incentivo do ancião, Ling Juxiao estava cheio de motivação. Diante da aura aterrorizante de ira das profundezas do Palácio Sol e Lua, ele não apenas não mostrou medo, como estava ansioso para tentar. Quanta audácia! Como ousa destruir meu Palácio Sol e Lua? A base do Palácio Sol e Lua era um velho grande santo. Sua voz estrondosa assustou Ling Juxiao. Ele rapidamente golpeou com o galho para baixo. Com a erupção de um Ki de espada que abalou os céus, o som do rugido desapareceu completamente junto com o Ki de espada. O mundo ficou em silêncio. Todos estavam boquiabertos. Um grande santo no pico, um especialista que outrora atravessou o universo, morreu assim do nada? Palácio Sol e Lua, quem fez isso? Nas profundezas do Palácio Sol e Lua, uma figura antiga saltou de um caixão. Olhando para o palácio completamente destruído, ele parecia um louco. Ainda tem um vivo? Ling Juxiao não pôde deixar de se maravilhar com o quão poderosa era realmente a base do Palácio Sol e Lua. O Palácio Sol e Lua realmente faz jus ao seu nome como a maior força do continente Sol e Lua. Mas sinto muito, parece que eu tenho outro Ki de espada. Ling Juxiao descobriu que outro Ki de espada havia sido reabastecido dentro do galho. Ele golpeou levemente e a aura do céu e da terra caindo em silêncio reapareceu. Juminjan olhava fixamente para o despedaçado Palácio Sol e Lua. Dois grandes santos de pico do palácio haviam caído assim, sem mais nem menos. A partir de hoje, minha seita das montanhas e rios será a maior força neste continente Sol e Lua. Alguém aqui se opõe? Ling Juxiao estava cheio de espírito heróico. Naquele momento, ele abatia santos com a facilidade de quem abate cães. No entanto, quando usou o Ki de espada no galho agora há pouco, ele pareceu ter visto o contorno de uma figura verde, que se assemelhava um pouco ao seu próprio mestre da seita. Capítulo 454. Dentro da seita das montanhas e rios. Mestre da seita, Ling Juxiao realmente conquistou o primeiro lugar na grande competição de prodígios da jovem geração do continente Sol e Lua. A expressão de An Xiui era de alegria e extrema empolgação. Sem ambição nenhuma, é apenas o primeiro lugar em um pequeno continente Sol e Lua. Su Shen nem sequer levantou a cabeça. An Xiui. Aquele era o número 1 entre a jovem geração de todo o continente, com perspectivas ilimitadas para o futuro. Mestre da seita, agora minha seita das montanhas e rios ainda é a seita número 1 no continente Sol e Lua. O Palácio Sol e Lua foi destruído por Ling Juxiao com a ajuda da aura de um especialista do Dao da espada. Mas, pode minha seita das montanhas e rios realmente garantir sua posição como a maior potência? An Xiui sentia como se estivesse andando em uma corda bamba no ar, emocionante e perigoso. Um passo em falso e ela cairia na danação eterna. Su Shen não mostrou surpresa. Ele disse indiferente: quem ousar desobedecer, deixe Ling Juxiao lhe fazer uma visita. An Xiui olhou para Su Shen, que não demonstrava surpresa alguma. Será que ele já sabia disso? Pensando na postura confiante de Su Shen antes da batalha, An Xiui sentiu que essa possibilidade era muito alta. Mas minha seita das montanhas e rios é agora a maior potência no continente Sol e Lua, e você, como vice-mestra da seita, ainda está apenas no reino da conexão profunda. Isso é realmente pobre demais. É vergonhoso demais para a seita. Su Shen suspirou. Essas palavras fizeram An Xiui querer gritar e enlouquecer. Mas logo An Xiui observou com um olhar frio. Como sua fala era ora gritos, ora miados, ela sabia sem pensar que tudo isso devia ser aquele sujeito detestável na sua frente provocando-a. Em apenas 3 ou 4 anos, ela rompera do reino do padrão espiritual para o reino da conexão profunda, um rei, o que era inimaginável antes. Agora ela estava sendo desprezada. No entanto, falando nisso, a atual seita das montanhas e rios podia ser considerada a maior potência nominal no continente Sol e Lua. E seu nível atual de cultivo parecia, de fato, um pouco baixo. An Xiui se acalmou e não refutou. Desonrar a seita é desonrar este mestre da seita. Desonrar este mestre da seita, isso não pode acontecer. Su Shen balançou a manga e um pequeno toque requintado flutuou diante de An Xiui. Ele decidiu dar um impulso a An Xiui. Então, o que é isso? An Xiui estava curiosa. Su Shen disse: esta é a chave para o 4º andar do repositório de escrituras. O quanto você pode compreender depende da sua oportunidade. An Xiui ficou ainda mais curiosa. Mas o repositório de escrituras não tem apenas 3 andares? Su Shen acenou com a mão. Você saberá quando for ao repositório de escrituras. Às vezes, saber demais é a curiosidade que mata o gato.
Quando Anxiue abriu os olhos novamente, ela apareceu do lado de fora da montanha traseira. Ela sentiu que as palavras do jovem pareciam ter um significado oculto. Nesse momento, Su Shen disse suavemente para a parte de trás de uma árvore: Garoto, pare de se esconder. Ling Juxiao emergiu de trás da árvore. Mestre da seita, seu discípulo não falhou em sua missão. Após 300 rodadas de batalha feroz, coberto de feridas, seu discípulo finalmente completou a tarefa designada pelo mestre da seita. Su Shen. Garoto, por que você não entrou pelo portão principal, mas escolheu entrar sorrateiramente? Vendo que o mestre da seita não tinha intenção de culpá-lo, Ling Juxiao coçou a cabeça e disse, reportando ao mestre da seita: este discípulo está acostumado a seguir outros caminhos. Su Shen não se deteve muito neste assunto. Ele apenas sorriu e um brilho de 7 cores apareceu em sua palma. Esta é a árvore divina de 7 folhas que você precisa. Você completou a tarefa e este mestre da seita naturalmente cumprirá sua promessa a você. Um objeto divino pelo qual incontáveis especialistas supremos neste mundo lutariam, estava sendo entregue assim tão facilmente. Ling Juxiao, no entanto, não estendeu a mão para pegá-lo. Isso fez o ancião na mente de Ling Juxiao dar voltas. Garoto, pegue logo a árvore divina de 7 folhas. Ling Juxiao disse, mestre, me desculpe. Ancião. Ling Juxiao disse, eu, seu discípulo, vivo como uma pessoa da seita e morro como um fantasma da seita. Sou leal e devoto à seita. Ancião, o que você quer fazer, garoto? Ling Juxiao disse, mestre da seita, na verdade, o pedido deste discípulo pela árvore divina de 7 folhas não é para si mesmo, mas para um velho sênior que demonstrou grande bondade para com este discípulo. Su Shen assentiu levemente, divertido com as palavras de Ling Juxiao. Você é bem esperto, garoto. Este mestre da seita sabe há muito tempo da existência desse ser em sua mente. O ancião na mente de Ling Juxiao sentiu subitamente seu coração palpitar. Foi uma sufocação repentina, embora ele nem tivesse um corpo agora. Ele sabia da minha existência há muito tempo? A boca de Su Shen curvou-se levemente para cima e ele disse indiferente. No entanto, como um discípulo leal da seita, contanto que não prejudique os interesses da seita. Este mestre da seita não interferirá nas oportunidades dos discípulos da seita. É a sua oportunidade de receber orientação de um velho sênior. Quanto a qualquer um que tente tramar contra você, não há necessidade de se preocupar. Este mestre da seita agirá pessoalmente. Ling Juxiao soltou um longo suspiro de alívio e, ao mesmo tempo, tornou-se ainda mais certo de um certo pensamento. Ele deixou a montanha traseira. Só então a voz do ancião veio da mente de Ling Juxiao. Você, garoto, estava tentando matar este velho agora há pouco? É uma pena que este velho tenha tratado você bem nestes últimos dias, salvando-o repetidamente do perigo. Por um momento, o ancião sentiu que seu último fiapo de alma estava prestes a ser despedaçado de susto. Este garoto realmente o expôs. Ling Juxiao disse sem jeito. Mestre, o que eu fiz foi na verdade para o seu próprio bem. O ancião disse exasperado. Este velho gostaria de ouvir como você, garoto, está fazendo bem para este velho? Ling Juxiao. Mestre, suspeito que o mestre da seita seja o especialista do Dao da espada que agiu no reino dos 1000 demônios. Seu paradeiro não é mais um segredo aos olhos do mestre da seita. Se eu não aproveitasse esta oportunidade para confessar, temo que o mestre da seita entenda errado. O ancião riu. Se o que você disse antes é verdade ou mentira, este velho não sabe, mas a última frase deve ser verdade. Querer mudar de lado e cair nas graças dele, isso com certeza é verdade. Como ele não saberia o que este garoto estava pensando? Ling Juxiao sorriu sem jeito. Em resumo, o mestre da seita não tem má vontade contra o senhor mestre. Ele até lhe deu a árvore divina de 7 folhas. O ancião resmungou. Talvez ele esteja tentando me bajular, querendo forjar um bom relacionamento comigo. Esqueça. Eu aceitarei este gesto. Ling Juxiao. Dentro da montanha traseira da seita. Su Shen observou Ling Juxiao partir. Isso mesmo, ele foi intencionalmente descuidado agora há pouco, aderindo à ideia de assustar o velho na mente de Ling Juxiao. Agora parece que o aviso não foi suficiente. Preciso encontrar uma oportunidade para continuar a avisá-lo. No entanto, a questão mais premente não era considerar o velho na mente de Ling Juxiao. A seita das montanhas e rios era agora a seita número 1 no continente Sol e Lua. Tal força era pobre demais. Ele, Su, não podia se dar ao luxo de perder a reputação. Su Shen levantou a mão. Os velhos monstros do continente Sol e Lua olharam todos em uníssono, fitando na direção da seita das montanhas e rios, com os rostos cheios de choque. O que de origem de todo o continente está se reunindo ali? Capítulo 455. Seita das montanhas e rios. Uma chuva espiritual tem caído continuamente. Nem mesmo pedras de origem de alta qualidade podem se comparar à concentração de Ki de origem aqui. A seita das montanhas e rios atual pode ser chamada de terra sagrada entre as terras santas para o cultivo. No entanto, as mudanças na seita das montanhas e rios não se limitam a isso. O ancião Yan estava cultivando em reclusão quando foi subitamente atingido por uma esfera de luz. Um lampejo de inspiração em sua mente fez com que seu cultivo avançasse para o reino do vazio profundo, comparável ao imperador do grande Yan. Sua boa sorte não parou por aí. Ele saiu em uma missão e viu uma montanha preenchida por uma luz espiritual, descobrindo então que se tratava de um fruto. Após consumir um fruto, ele não apenas recuperou a juventude, com o cabelo branco tornando-se preto e a velhice transformando-se em vigor juvenil, mas seu cultivo também avançou vários níveis. Ao retornar à seita, ele finalmente compreendeu uma técnica de cultivo no repositório de escrituras interno, a escritura da evolução celestial de grande grau, uma escritura sagrada. Tudo isso quase fez o ancião Yan desmaiar completamente. Ele temia que fosse tudo um sonho e que ao acordar, não houvesse nada. Felizmente nada disso era sonho. Tal fortuna não se limitou ao ancião Yan. Dos anciãos da seita aos discípulos de serviços gerais, todos encontraram mais ou menos boa sorte, incluindo tesouros, armas divinas e técnicas de cultivo. Até o dragão que guarda o portão ficou mais gordo nos últimos dias comendo a grama da beira da estrada. Céus sabem que vida difícil ele levava na dinastia do grande Yan? A comida que ele comia não era tão boa quanto a grama da seita externa.
dentro do repositório de escrituras. An Xiu estava no repositório de escrituras há um ano. O quarto andar do repositório realmente existia. O quarto andar era invisível e intangível. An Xiu estava imersa nele, sentindo muitas coisas incompreensíveis diante dela, coisas que ela não conseguia entender mesmo com todo o seu esforço. Mas An Xiu não estava disposta a desistir. Ela sabia que devia haver uma oportunidade enorme ali dentro, na Montanha dos Fundos. Su Shen suspirou suavemente. Será que só pode chegar a este ponto no final? Se An Xiu pudesse compreender mesmo o entendimento superficial das coisas ali dentro, ela poderia ir muito longe. Infelizmente, a aptidão e a capacidade de compreensão de An Xiu eram muito pobres. Ela era apenas uma pessoa comum. Algumas coisas, afinal, não podem ser forçadas. Su Shen apontou um dedo. No fim, ele ainda escolheu agir uma vez. Quanto a quão longe An Xiu poderia ir, isso dependeria de sua própria sorte. Dentro do repositório de escrituras. De repente, um rastro de fogo fluindo como uma estrela caiu e atingiu a mente de An Xiu. Ela sentiu vagamente que algo havia aparecido em sua mente. E seu corpo parecia ter passado por algum tipo de mudança. Ela não sabia que tipo de mudança era. No entanto, menos de um mês após emergir da reclusão, seu cultivo também avançou para o reino da têmpera do vazio. O reino que seu pai, o mestre anterior da seita das montanhas e rios, nunca alcançou até sua morte. Ela alcançou com extrema facilidade. O coração de An Xiu estava cheio de emoções mistas. Ela pensou consigo mesma, se ao menos o pai tivesse escolhido persistir um pouco mais naquela época. Ling Juxiao também sentiu as mudanças na seita das montanhas e rios. Ele disse que sua sorte também tinha sido muito boa recentemente. Não apenas encontrou o terceiro pergaminho incompleto da arte divina de engolir o céu e a terra, mas por onde quer que fosse, havia uma enorme oportunidade, o que também levou a um rápido aumento em seu cultivo. Embora ele já encontrasse oportunidades por onde passava antes, a frequência parecia ter aumentado agora. O cultivo de Ling Juxiao avançou com sucesso para o reino Nirvana. E o ancião Yuan, tendo passado pelo batismo da árvore divina de 7 folhas, agora era capaz de manifestar um corpo espiritual fantasmagórico, não ficando mais apenas na mente de Ling Juxiao. Tarde da noite. Su Shen viu Ling Juxiao novamente. Este sujeito de fato seguiu um caminho não convencional. Uma figura flutuou para fora do corpo de Ling Juxiao. Yuan Huang saúda o companheiro daoísta. O ancião Yuan olhou para a expressão indiferente de Su Shen. Ele murmurou em seu coração. Será que ele não ouviu o nome deste ancião? Não deveria ser o caso, deveria? Su Shen apenas assentiu levemente, então olhou para Ling Juxiao e disse, você quer deixar o continente Sol e Lua? Ling Juxiao assentiu e disse, o mestre da seita é de fato onisciente. O cultivo atual deste discípulo torna difícil progredir mais permanecendo no continente Sol e Lua. Então este discípulo quer deixá-lo para ver os prodígios de outros lugares e lutar por um caminho de poder supremo. Su Shen disse lentamente, isso é uma coisa boa. Você quer deixar a seita das montanhas e rios para se temperar. Este é um caminho que todo cultivador forte deve experimentar. No entanto, é melhor você, como este discípulo, não envergonhar a seita das montanhas e rios. Ling Juxiao disse, mestre da seita, fique tranquilo. Este discípulo certamente não envergonhará o mestre da seita. Su Shen sentiu que este jovem sujeito era bastante perceptivo, e talvez ele pudesse considerá-lo para ser cultivado como o próximo mestre da seita. Ling Juxiao tirou um galho de trás de si. Este é um item do mestre da seita. Este discípulo felizmente o pegou, e agora ele deve ser devolvido ao seu dono de direito. Os olhos de Ling Juxiao mostravam alguma relutância. No entanto, ele sabia que este poder, capaz de abater sábios facilmente, não era dele. Se ele dependesse demais desse poder, acabaria caindo em um caminho inferior. O olhar de Su Shen varreu o item, então ele disse, tudo bem. Isto contém apenas o último ki de espada deste mestre da seita. Se você encontrar perigo, ainda poderá proteger sua vida. É bom para os discípulos da seita terem mais meios quando estão fora. Ling Juxiao ficou radiante com essas palavras. Ele conhecia muito bem o poder do galho, um poder que poderia abater grandes sábios como cães, o que era definitivamente o melhor método de salvamento. Pelo menos, era mais confiável do que aquele velho em sua mente. Após deixar a Montanha dos Fundos, o ancião Yuan ainda estava em dúvida. Por que este sujeito não reconhece o nome deste ancião? Diante da confusão do ancião Yuan, Ling Juxiao contraiu o rosto. Talvez. Ancião Yuan, sua reputação tenha sido gradualmente enterrada nesta era, tornando-se história. O ancião Yuan disse, isso é impossível. Discípulo, quando você deixar o continente Sol e Lua, saberá que tipo de pessoa este ancião é. Ling Juxiao expressou um desdém. No entanto, ele finalmente embarcou em uma nova jornada, saindo do continente Sol e Lua, seita das montanhas e rios. 3 anos haviam se passado desde que Ling Juxiao deixou o continente Sol e Lua. Na Montanha dos Fundos, toda a flora e fauna tremiam, prostrando-se no chão. Sentiram que, em um certo momento, quase desapareceram deste mundo. E a fonte de tudo isso era apenas um jovem sentado em um penhasco no topo do mar de nuvens. Su Shen abriu os olhos e olhou para baixo, para o mundo inteiro. Neste momento, seu cultivo finalmente entrou em um reino novo, o Reino Imperador. No entanto, seu Reino Imperador não causou um tremor no universo. Ele não precisava mais de fenômenos externos como prova, ele mesmo era o céu. Su Shen estreitou os olhos e olhou para uma árvore abaixo. Naquele momento, aquela árvore estava na verdade tremendo levemente. Descoberto. Ele me descobriu? Felizmente, este olhar rapidamente se afastou da árvore. O olhar de Su Shen voltou-se para a distância. Vagamente na direção distante, o meteoro caiu de um oceano dourado. Reencarnação de um verdadeiro imortal. Capítulo 456.
Wang Shu estava sem palavras. Ele era originalmente uma abelha operária comum de um planeta tecnologicamente avançado. Durante uma terrível tempestade, ele morreu, mas agora ele estava vivo novamente. Ele passou por um renascimento como uma árvore. Assim que sua consciência nasceu, o jovem estendeu a mão, arrancou e colocou aqui. Esta era uma situação terrível, mas as coisas rapidamente tomaram um rumo melhor. Wang Shu descobriu que havia uma orbe branca de luz em sua consciência, exibindo mais um. Após estudar por um tempo, Wang Shu percebeu que ele realmente tinha a capacidade de ficar mais forte apenas ficando ao sol. E assim, Wang Shu estabeleceu-se na Montanha dos Fundos com tranquilidade. No entanto, Wang Shu sempre ansiou por liberdade, então planejou partir assim que acumulasse força suficiente. Recentemente, Wang Shu sentiu que tinha força suficiente. Ele agora podia despedaçar uma montanha inteira com um único galho. Justo quando estava prestes a agir, ele sentiu de repente um terror tremendo emanando de cima do mar de nuvens. Wang Shu casualmente reinseriu as raízes da árvore que acabará de arrancar. Ele só podia rezar para não ser descoberto agora. Caso contrário, seria uma derrota antes mesmo da batalha começar, o que seria frustrante demais. Felizmente, aquele jovem aterrorizante não o descobriu. Wang Shu sentiu que sua força ainda era insuficiente e precisava esperar um pouco mais, então, ele definitivamente faria aquele cara pagar. Domínio estelar desolado. Garoto, como você conseguiu provocar tantos inimigos? O ancião Yuan não pôde deixar de amaldiçoar. Após suportar inúmeras dificuldades, Ling Juxiao finalmente obteve o segundo plano de reserva que havia deixado no passado. O ancião Yuan, portanto, caiu em um sono temporário. Após acordar de seu sono, o ancião Yuan ficou perplexo. Dezenas de pessoas perseguiam Ling Juxiao de perto, todos eles santos, e vinham até de raças diferentes. Com tantos santos, mesmo que sua força tivesse se recuperado um pouco, enfrentá-lo seria inútil. Ancião Yuan, você finalmente acordou. Ajuda. Ling Juxiao parecia ter visto seu salvador, radiante de alegria. Você, pirralho, provocou tantos santos. Como eu deveria te salvar? Garoto, cadê aquele galho? Rápido, tire-o. Caso contrário, nós dois seremos enterrados aqui, e eu não quero morrer com um pirralho como você. Vendo que Ling Juxiao estava prestes a ser pego, o ancião Yuan lembrou-o rapidamente. Quem quer morrer com um velho como você? Ling Juxiao retrucou irritado. O galho deixado pelo mestre da seita foi usado há muito tempo. O ancião Yuan ficou atônito. Usado? Ling Juxiao estava prestes a chorar. Eu também não esperava que o que o mestre da seita disse fosse verdade. Realmente só restava um último ki de espada naquele galho. Depois de usar aquele ki de espada, o galho desapareceu completamente. Ancião Yuan. Ele estava cansado, que tudo fosse destruído. Ling Juxiao se arrependeu. Agir de forma legal pareceu bom por um momento, mas sem o galho, ele era constantemente perseguido. No entanto, o assunto mais urgente era que os dois ainda tinham que encontrar uma maneira de despistar os perseguidores atrás deles. Olhando para as expressões ferozes daqueles santos, se fossem pegos, ser esfolado e ter os tendões arrancados seria provavelmente a punição mais leve. O ancião Yuan subitamente se alegrou. Garoto, há um ponto fraco no espaço aqui. Talvez sejam as ruínas deixadas por alguma grande figura. Usarei toda a minha força para ajudá-lo a romper a barreira. Se você conseguirá sobreviver depende de si mesmo. Ling Juxiao disse se desculpando. Ancião Yuan, eu errei ao te entender mal. Assim que sua voz caiu, a figura de Ling Juxiao brilhou e desapareceu no domínio estelar. As potências de nível santo que perseguiam Ling Juxiao viram-no desaparecer subitamente. Um gigante caolho alto amaldiçoou alto. Aquele ladrão maldito, ousando se esgueirar no cofre de tesouros do meu clã e esvaziá-lo. Não importa o custo, eu, King Bea, farei aquele ladrão maldito pagar. Outra criatura, envolta em fumaça preta, com chamas queimando em suas órbitas oculares, rosnou ferozmente. Exatamente, este ladrão é desprezível demais. A coleção de 5.000 anos de líquido imortal do meu clã foi roubada só por ele. Devemos encontrá-lo a todo custo. A maioria dos outros santos era semelhante. Eles estavam em cultivo isolado. Enquanto cultivavam, o céu de seus clãs desabou. Sim, aquele cara é verdadeiramente odioso demais. Não só roubou tesouros e recursos, ele até roubou o bebê dragão. Meu pobre jovem senhor, recém-nascido e já roubado por este ladrão. Muitos santos amaldiçoaram em uníssono ao ouvir isso, cheios de indignação justa. Nunca tinham visto uma pessoa tão sem vergonha. Neste momento, Ling Juxiao abriu os olhos. Ele parecia ter conseguido salvar sua vida com sucesso. No entanto, Ling Juxiao rapidamente começou a observar a cena diante dele. Tudo diante dele estava em ruínas, como se afetado por uma grande batalha. O mundo inteiro foi aniquilado e enterrado no reino do vazio. No entanto, diretamente à sua frente havia um palácio negro. O que exatamente você fez, garoto, para provocar tantos santos? O ancião Yuan ofegou por ar, sua voz tremendo, sentindo que tinha sobrevivido a uma catástrofe. Parecia que as fundações raciais de todo o domínio estelar tinham vindo caçar Ling Juxiao. Ling Juxiao disse timidamente, bem, ancião Yuan, você deveria saber que eu tenho um hobby. Eu originalmente queria visitar aquelas facções, mas nunca sigo o caminho comum, e não sei porquê, mas toda vez acabo nos cofres de tesouros delas. Ancião Yuan. Então você, pirralho, saqueou os cofres de tesouros deles? Ling Juxiao disse ofendido. Ancião Yuan, você está me caluniando. Eu apenas vi que os cofres de tesouros deles tinham acumulado coisas demais, e eu por acaso estava um pouco curto de fundos recentemente. Então apenas peguei uma coisinha. Isso se chama roubar dos ricos para ajudar os pobres. É uma boa ação, só que eu peguei um pouco demais. Mas eu expliquei para eles que isso é um investimento. Uma vez que eu atinja o status de santo, prometi a eles um favor. Infelizmente eles não quiseram me ouvir. Ling Juxiao não conseguia entender. O favor de um santo era realmente tão sem valor? Ancião Yuan. Ele sentiu que este pequeno sujeito tinha se tornado cada vez mais audacioso desde que deixará o continente Sol e Lua. Quantos benefícios você conseguiu, garoto? O ancião Yuan estava um pouco curioso. Ling Juxiao estendeu as mãos, cada dedo adornado com um anel de armazenamento brilhante. Estavam lotados. Ancião Yuan.
Seria realmente contra a ordem natural se você, pirralho, não estivesse sendo caçado. Assim que sua voz caiu, Ling Juxiao tirou suas botas. Cada um de seus 10 dedos do pé também estava adornado com um anel de armazenamento. Estavam lotados. Um sorriso simples e honesto apareceu no rosto de Ling Juxiao. Ancião Yuan. Este cara era da seita das montanhas e rios e não tinha absolutamente nada a ver com ele, Yuan Huang. Capítulo 457. Long Jueshen sentiu que estava prestes a morrer. Céus sabem que assim que ele abriu os olhos, foi diretamente arrebatado por uma mão enorme. Ser arrebatado era uma coisa, mas ele foi realmente colocado dentro de um anel de armazenamento. Ai de mim! Será que eu, um digno imortal verdadeiro, posicionado no ápice dos seres sencientes, vou realmente morrer sufocado dentro de um anel de armazenamento? Long Jueshen sentia-se amargurado. Ele havia sido emboscado por um inimigo poderoso e reencarnado no reino inferior. Isso era irrelevante para ele. Mais cedo ou mais tarde, Long Jueshen seria capaz de ascender ao reino imortal e eliminar todos os inimigos poderosos que o emboscaram. No entanto, Long Jueshen agora percebia que estava errado. Se seus antigos inimigos descobrissem que ele morreu sufocado dentro de um anel de armazenamento, ele perderia todo o prestígio. Isso era mais apavorante do que a morte. Justo quando o Ki de Long Jueshen estava prestes a se dissipar, uma voz intrigada ecoou: "Garoto, por que há um pequeno bebê dragão aqui? Parece estar vivo, mas agora parece meio morto." Outra voz, num tom levemente apologético, interveio: "Bem, eu encontrei fenômenos estranhos aparecendo frequentemente enquanto escapava, e achei que fosse um tesouro, então apenas o peguei." A voz velha disse: "Você, garoto, é realmente ganancioso, não planeja deixar nada para mais ninguém. Não é de admirar que esteja sendo caçado. No entanto, este pequeno dragão parece um pouco diferente. Mesmo que esteja morto, sua pele e ossos poderiam ser transformados em uma arma útil, e assar sua carne seria um ótimo tônico." Long Jueshen. Ele teve um espasmo violento. "Ancião Yuan, espere, este pequeno dragão não parece estar morto." Long Jueshen finalmente viu a luz do dia novamente. Ele respirou fundo o ar fresco. Diante dele estavam um jovem e um velho que era apenas uma alma, ambos observando-o. Long Jueshen olhou ferozmente para os dois. Ele, um digno imortal verdadeiro, quase fora morto por essas duas formigas indelicadas do reino inferior. Devolvê-lo ao clã do dragão agora parece inútil de qualquer maneira. Que tal, ancião Yuan, ainda devemos assá-lo. Carne de dragão. Ah, eu nunca comi carne de dragão. Os grandes olhos de Ling Juxiao brilharam, e um líquido viscoso escorreu de sua boca. O velho ao lado dele assentiu. Essa também é uma boa decisão. Long Jueshen. Que tipo de rei do inferno vivo ele havia encontrado? O olhar de Long Jueshen mudou. Ele foi até os pés de Ling Juxiao e esfregou-se neles, com seus dois grandes olhos lacrimejantes e cheios de inocência. Um amiguinho tão dócil me deixa relutante em comê-lo. Ling Juxiao olhou para os dois grandes olhos lacrimejantes de Long Jueshen e instantaneamente sentiu seu coração de durão derreter. Ele não pôde deixar de suspirar e perguntar: "Ancião Yuan, como é a aptidão deste pequeno?" O ancião Yuan observou por um momento e disse: "Você tem sorte, garoto. A aptidão deste jovem dragão é inigualável por muitos neste mundo. Se for devidamente nutrido, certamente será um bom ajudante." Ling Juxiao então perguntou: "Então, ele é um pequeno dragão macho ou um pequeno dragão fêmea?" Ancião Yuan: "Ele é um pequeno dragão macho." Ling Juxiao suspirou. Isso é realmente uma pena. Um pequeno dragão macho agindo de forma tão fofa. Ele deve ter segundas intenções. Vamos apenas assá-lo. Ancião Yuan. Long Jueshen. Long Jueshen queria xingar em voz alta, mas vendo o jovem já segurando uma faca, ele fechou desesperadamente os olhos, esticou os membros e pareceu desistir de resistir. Ele estava cansado. Ele apenas reencarnaria novamente. No entanto, a dor antecipada não veio. Ele foi pego por uma mão e colocado em um ombro. "Estou brincando, só estava tentando te dar um sustinho, seu nanico." Ling Juxiao guardou sua grande faca e sorriu. Long Jueshen realmente queria xingar em voz alta, mas por enquanto ele deitou-se obedientemente. Ling Juxiao apenas assustou Long Jueshen no final das contas. Sua atenção ainda estava voltada para este palácio estranho. "Ancião Yuan, que tipo de lugar é este? Há algum perigo lá dentro?" O ancião Yuan retrucou infeliz. Como este velho saberia que tipo de lugar é este? No entanto, este lugar parece ter passado por uma grande batalha. Se você sair agora, será apenas despedaçado por santos de outras raças. Talvez você possa entrar e ver se consegue encontrar algum tesouro. Com este velho aqui, os perigos lá dentro não são realmente perigos. Ling Juxiao. Se ele acreditasse nas palavras do velho, estaria perdido. Mas no final Ling Juxiao ainda escolheu entrar, porque ele tinha a sensação de que poderia realmente haver tesouros lá dentro. Long Jueshen deitou no ombro de Ling Juxiao, desinteressado. Se este garoto tivesse sido um pouco mais educado com ele antes, ele poderia ter tido interesse em promovê-lo. Infelizmente, essas duas formigas eram simplesmente indelicadas demais. O espaço diante deles estava um breu total, uma escuridão absoluta que engolia tudo. Ling Juxiao inflamou sua energia vital, formando uma tocha em sua palma. Ele olhou para o céu escuro acima desta área. Gigantes esculpidos em alguma pedra desconhecida, eram realistas. Suas aparências e raças variavam, e cada um exalava um ar de quem olha o mundo de cima. Mas, neste momento, seus corpos estavam todos inclinados para frente, joelhos no chão, aparentemente em adoração. Ling Juxiao sentiu a energia vital em seu corpo queimar rapidamente. "Ancião Yuan, o que eles estão fazendo?" Ling Juxiao estava intrigado. O tom do ancião Yuan era sério. "Eles estão adorando. Adorando uma certa pessoa. Você deve ter cuidado, garoto. Cada uma dessas estátuas é extraordinária. Seres sencientes comuns não podem emular uma aura tão imponente. No mínimo, se essas estátuas representassem seres sencientes verdadeiramente existentes, eles seriam definitivamente muito mais poderosos do que os santos que te emboscaram."
O tom pesado do ancião Yuan não fez Ling Juxiao querer recuar. Em vez disso, ele ficou radiante. Isso significa que deve haver coisas boas aqui dentro. Long Jueshen, deitado no ombro de Ling Juxiao, parecia desdenhoso e indiferente. Ele sentia que esses assuntos eram menos importantes do que ter uma boa noite de sono. Ling Juxiao, enquanto isso, caminhava mais fundo. Mais para dentro, havia também estátuas infinitas em adoração. Ling Juxiao notou que seu consumo de energia espiritual estava aumentando, e a tocha em sua mão tremeluzia precariamente. Ele subitamente viu uma mancha de escuridão à frente, onde nem a luz conseguia penetrar, como se tudo estivesse sendo engolido. Isso é. Ling Juxiao não era estranho a tal poder. Ele arregalou os olhos e involuntariamente começou a circular a arte divina de engolir o céu e a terra. Ele descobriu que podia ver vagamente o contorno daquela figura. Era uma silhueta escura, sentada no alto de um trono, com incontáveis esculturas a seus pés adorando aquela figura infinitamente. Todos os espíritos do céu e da terra, deuses, fantasmas, demônios, budas e humanos o reverenciavam. Ling Juxiao sentiu subitamente uma dor aguda. Isso é, a arte divina de engolir o céu e a terra. Não, esta não é a arte divina de engolir o céu e a terra. Seu nome completo é a Escritura Celestial do Submundo do Norte. Ling Juxiao ficou incrivelmente chocado. A arte divina de engolir o céu e a terra já era uma escritura do imperador, e a arte divina de engolir o céu e a terra era apenas uma parte da Escritura Celestial do Submundo do Norte. Qual seria o grau de legado da Escritura Celestial do Submundo do Norte? A única notícia ruim era que ele parecia ter obtido apenas 1% da Escritura Celestial do Submundo do Norte. Long Jueshen, que estava deitado no ombro de Ling Juxiao, subitamente ergueu a cabeça. Ele olhou nas profundezas da escuridão. Ele tinha a sensação de que aquela estátua parecia estar olhando para ele. Capítulo 458. Dentro da seita das montanhas e rios, o pressentimento de Long Jueshen não estava errado. Su Shen estava de fato observando Ling Juxiao, que estava incrivelmente chocado na imagem. Su Shen sentia-se muito satisfeito. Não foi em vão que ele se deu a tanto trabalho para criar este reino secreto. Um dragão do reino imortal verdadeiro é perfeito para substituir o dragão de fogo de sangue misto que guarda a entrada. O olhar de Su Shen voltou-se para o portão da montanha. Neste momento, o dragão de fogo, que estava cochilando ali perto, subitamente acordou sobressaltado. Ele não sabia porque tinha um mau pressentimento em seu coração. Então, Su Shen olhou para uma árvore abaixo do penhasco. O rei árvore, que pareceu notar algo, sentiu subitamente uma pontada de culpa. Durante este tempo, sua força tornará-se ainda maior. Uma única folha poderia colapsar montanhas e rios. Isso deixou o rei árvore um pouco mais confiante. No entanto, para tornar o plano de fuga da prisão mais seguro, o rei árvore decidiu esperar até que seu cultivo cruzasse aquele limiar. Aquela pessoa não deve ter descoberto meu plano, certo? Deve, possivelmente, quem sabe. O rei árvore estava um pouco inseguro. Felizmente, aquele olhar foi apenas um relance passageiro antes de se afastar rapidamente. A seita das montanhas e rios abaixo do penhasco, com seu vasto céu estrelado, incontáveis mundos pequenos suspensos e fontes de que de origem formando cascatas. Descendo dos 9 céus, era como um reino imortal humano, no domínio estéril. Ling Juxiao cultivou diligentemente dentro do reino secreto. O tempo voou e vários anos se passaram em um piscar de olhos. O cultivo de Ling Juxiao finalmente avançou para o Reino Santo. Ao mesmo tempo, ele também compreendeu inicialmente 1% da Escritura Celestial do Submundo do Norte, e sua força aumentou drasticamente, deixando Ling Juxiao extremamente confiante. À medida que os fenômenos surpreendentes se dissipavam gradualmente, a figura alta de Ling Juxiao materializou-se, como se o sol, a lua e as estrelas se movessem por ele. E seu Qi sangue fervilhantes até manifestaram inúmeras encarnações de diabos divinos. A expressão de Ling Juxiao era de alegria. Tão forte. Meu poder atual é absolutamente destemido contra os muitos santos do domínio estéril. Ling Juxiao desejou poder rugir para o céu. O ancião Yuan também suspirou. Você, moleque, finalmente alcançou este passo. Mesmo entre os prodígios dos tempos antigos e modernos que este velho conhece, poucos poderiam alcançar o seu nível nesta idade. Tornar-se um santo aos 25 anos. Long Jueshen, que estava deitado no ombro de Ling Juxiao, olhou para os dois com desdém. Os cães que guardavam a entrada de sua caverna imortal nasceram santos, e ele vira incontáveis seres inatos com corpos físicos comparáveis ao nível imperador. Esses seres nem sequer tinham as qualificações para encontrá-lo. Caipiras de fora do mundo. É melhor continuar dormindo. Ling Juxiao olhou para o pequeno dragão que ainda dormia profundamente. Em seu coração, ele se perguntava se deveria ensopar esse companheiro preguiçoso, mas então ele pensou na seita. Se este companheiro puder ser nutrido pela seita, ser uma besta divina guardiã também é uma boa escolha. Long Jueshen não sabia que havia escapado de uma tribulação de vida ou morte. Alguns anos para um ser do Reino Santo eram apenas um piscar de olhos. Fora do domínio estéril, dezenas de santos estavam reunidos, aparentemente procurando por algo, formando um belo espetáculo. Maldito ladrãozinho, ele deve ter entrado em alguma fenda espacial. A energia dentro da fenda eventualmente acabará, e enquanto esperarmos aqui, eventualmente o pegaremos. Um santo rangeu os dentes. Recursos acumulados por dezenas de milhares de anos foram saqueados de uma só vez, ninguém conseguiria suportar. Subitamente os santos sentiram que o espaço à frente parecia estar se agitando. Os santos ficaram radiantes. Eu não esperava que após vários anos, vocês todos ainda fossem tão persistentes. Este santo sabe que é muito charmoso, mas vocês não precisam ser tão apaixonados por este santo. O espaço à sua frente estilhaçou-se como um espelho, e Ling Juxiao saiu graciosamente parando no céu estrelado. Ao ver isso, um santo transformou-se em 5 raios de luz e avançou diretamente contra Ling Juxiao. Ling Juxiao ergueu um braço, seu Qi sangue surgindo para o céu, transformando-se em uma mão gigante que cobria os céus. A aura vasta varreu a galáxia, aniquilando instantaneamente os 5 raios de luz. O santo atacante transformou-se diretamente em uma névoa de sangue, deixando apenas sua alma divina incrivelmente horrorizada. Você
Você avançou para santo? Assim que as palavras foram ditas, Ling Juxiao agarrou casualmente a alma divina. Este santo não é uma pessoa irracional. O investimento de seu clã neste santo significa que este santo deve um favor ao seu clã. Ao poupar sua vida hoje, este favor está pago. Então, este santo roubou o tesouro do seu clã? O alto corpo do Dharma do diabo divino circulava atrás de Ling Juxiao, seus olhos cativantes encarando fixamente aquele santo. Claramente, uma vez recusado, consequências terríveis sobreviriam. Enfrentando a ameaça de vida e morte, o santo da raça estrangeira não teve escolha senão dizer: não, não. Todos os recursos de cultivo no tesouro são um investimento do meu clã em Vossa Excelência. Ling Juxiao jogou casualmente a alma do santo em sua mão para o lado. Ao ver isso, aquele santo retirou-se do campo de batalha sem olhar para trás. Ling Juxiao olhou então para os outros santos. Este santo lembra-se dos investimentos que todos vocês fizeram neste santo. Ao poupá-los hoje, estamos quites. Os santos. Olhando para o extremamente arrogante Ling Juxiao, um rei sagrado enfureceu-se. Apenas acabou de entrar no reino santo e já ousa dizer palavras tão jactanciosas. Hoje, este santo fará você conhecer a imensidão do céu e da terra. Assim que as palavras foram ditas, outra figura flutuou para fora do corpo de Ling Juxiao, parando majestosamente acima da cabeça de Ling Juxiao. E o espaço ao redor pareceu congelar. A expressão daquele rei sagrado subitamente endureceu. Ver aquela figura era como ver um fantasma, e sua garganta pareceu secar. O velho materializado tinha cabelos prateados fluidos, seus olhos olhavam o mundo de cima, e o céu estrelado ao redor parecia tão pequeno diante dele. Ao verem o velho, a expressão dos muitos santos mudou subitamente de forma drástica. Imperador Yuan. O velho murmurou, o tempo flui e 10.000 anos se passam. Eu não esperava que vocês ainda reconhecessem este velho. Um rei sagrado, neste momento, nem sequer ousava respirar pesadamente. Como pode dizer isso, Lorde Imperador Yuan? 10.000 anos atrás, o poder do Lorde Imperador Yuan suprimiu todos os domínios. Nossos ancestrais não ousaram esquecer e o transmitiram por gerações dentro do clã. O velho casualmente juntou as mãos atrás das costas e varreu os santos com o olhar. Este jovem mostrou bondade a este imperador. Este imperador foi capaz de escapar graças a este jovem. Os santos ficaram atonitos, cheios de inveja e ciúmes incomparáveis. O lugar onde este jovem desapareceu era na verdade onde o Lorde Imperador Yuan estava preso. Ele realmente tinha uma sorte incrível. Embora os santos estivessem extremamente relutantes, eles só podiam baixar as cabeças neste momento. Um dos poderosos reis sagrados olhou para o pequeno dragão adormecido no ombro de Ling Juxiao, curvou-se respeitosamente e disse: Lorde Imperador Yuan, aquele é o jovem Lorde do nosso clã. Contanto que possamos receber de volta o jovem Lorde do nosso clã está disposto a pagar qualquer preço. O velho olhou para o pequeno dragão adormecido no ombro de Ling Juxiao, então disse calmamente: este pequeno dragão tem boa aptidão. Se ele ficar ao lado deste imperador, este imperador concederá uma oportunidade a ele. Ao ouvir isso, os olhos do velho rei sagrado brilharam de alegria, e ele expressou repetidamente sua gratidão. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!